Você já pensou em transformar pratos de porcelana, vidros e plásticos comuns em verdadeiras peças de luxo? Nesse vídeo eu vou te ensinar a criar um esmalte caseiro perfeito, com uma textura incrível e que não precisa de queima no forno. E o resultado é totalmente resistente à água e lavável, uma alternativa muito mais barata que as tintas Vitro 150 e que cabe no seu bolso. Prepare os materiais e vem criar comigo. Para quem é novo por aqui, meu nome é Lavínia, muito bem-vindos ao canal Criar e bora pro passo a passo. Então, para fazer a tinta esmalte branca, que vai substituir a Vitro 150 nos trabalhos, eu vou usar a tinta acrílica brilhante, tinta acrílica normal para artesanato, vou usar o verniz acrílico brilhante e a batida de pedra ou um primer, aqueles para artesanato. Vou começar acrescentando 2 colheres de sopa da tinta acrílica brilhante. E 1 colher de sopa de primer. Aqui no caso estou usando a batida de pedra. E agora 1 colher de sopa do verniz acrílico brilhante. E para armazenar, eu gosto de usar esses potinhos de remédio, são bem vedados. E aí eu vou colocar aqui dentro. Então aqui já deu um potinho do tamanho desse aqui da Vitro 150. E ainda sobrou aqui, tá? Eu vou usar essa que sobrou aqui para pintar um pratinho que eu já fiz a decopagem, eu vou mostrar para vocês. Guardei no potinho e coloquei aqui, ó, esmalte caseiro branco. Agora eu vou usar, esse é a mesma tinta, eu vou usar essa aqui no meu pratinho. Isso aqui é uma impressão na jato de tinta, em papel toalha, e é da minha coleção Azulejos para Decopagem. Então eu vou deixar o vídeo aqui, onde eu fiz esse pratinho e outros trabalhos, para quem ainda não assistiu. Então, ele ficou transparente, ficou com a estampa, mas ficou transparente. E agora eu vou usar essa mistura caseira aqui pra gente cobrir e ver como que vai ficar o acabamento. Eu vou usar essa esponjinha aqui para pintar. Eu acelerei a secagem no secador e dei a segunda demão, tá? E acelerei de novo a secagem, mas ainda tá morno o pratinho, então eu vou reservar e deixar secando. E para preparar esmaltes coloridos, existem 2 maneiras. A primeira é usando a mesma base branca que eu fiz e misturando corantes. Aqui a gente vai conseguir tons pastel, clarinhos. A gente não vai conseguir cores vivas usando a base branca. Eu vou fazer aqui para vocês terem uma ideia de como que vai ficar. Então, aqui eu vou preparar um tom de verde claro, que eu vou pintar atrás daquele prato estampado que eu mostrei para vocês. Então, eu coloquei um pouco de tinta da base branca ali e vou colocar o corante para a tinta de parede. Vou colocar algumas gotinhas e vou mexer até ficar no tom que eu quero. Para deixar um verde mais verde, que esse aqui tá meio azulado, vou colocar um pouquinho de amarelo. Então aqui eu nunca vou conseguir tons escuros também, a não ser que eu faça com a tinta acrílica preta e a batida de pedra preta.
aí sim eu vou conseguir, por exemplo, um esmalte preto. E aqui está o pratinho, ó, como é que ficou agora. E aí eu vou fazer listras agora aqui para decorar essa parte de trás. Acho que eu vou colocar a fita e aí eu faço também com a esponjinha. Acelerei um pouquinho, já vou tirar a fita e aí vou deixar secar. Ele já está seco ao toque e ficou assim. Mas agora eu vou deixar secar ao natural até amanhã. Vou deixar por pelo menos 24 horas. Agora, para fazer um esmalte vermelho, por exemplo, eu vou usar a tinta acrílica vermelha, pode ser uma tinta PVA também. Vou usar o mesmo verniz acrílico brilhante, lembrando que é um verniz à base de água. E vou substituir a batida de pedra, que eu não vou usar, pela cola Cascorês, por essa cola aqui. Então, vou colocar 2 colheres de sopa de tinta vermelha, uma de cola Cascorês extra, e uma do verniz acrílico brilhante. Vou passar aqui pro meu potinho também e vou preparar outra cor. E aqui tá o meu esmalte caseiro vermelho. Eu vou fazer a mesma coisa usando a tinta, essa aqui, ó, a PVA cinza lunar, tá? A mesma coisa que eu fiz com o vermelho, eu vou fazer com essa aqui e vou guardar no potinho também. E agora eu vou fazer uma pintura nesse prato aqui. É um prato de vidro, ele tem uma textura aqui atrás. Vou passar o álcool com um paninho para limpar antes de começar a pintar. Eu vou usar esse stencil aqui de lagosta. Vou deixar o link de todos os produtos que eu estou usando na descrição do vídeo. É só acessar. Vou aplicar a tinta com a esponjinha. Eu vou tirar o excesso numa folha de papel. Acelerei a secagem com o secador de cabelos e agora eu vou usar o cinza lunar. E eu vou fazer algumas listras aqui, só dessa parte redonda para fora. E agora com o Aqua Betume eu vou valorizar a textura do prato. Acelerei aqui a secagem com o secador também. E vou aplicar com essa esponjinha. Pode ser uma esponjinha de louça também. E agora eu vou aplicar o esmalte branco por todo o prato com a esponjinha.
Os pratos ficaram secando por 24 horas, agora já estão bem secos. Esse aqui eu passei uma camada bem fininha, bem diluída de aquabetume, para ele ficar assim com esse aspecto envelhecido. Acho que combina mais com esse lado. E eu também fiz esse prato aqui, ó, pintei todo com o esmalte caseiro vermelho, que eu preparei junto com vocês. E aí eu vou compor junto com esse aqui. Olha que lindo que vai ficar na mesa esses pratos. Ó, esse aqui eu dei 3 camadas e ele ficou assim, deixei secar também por 24 horas. Então agora a gente precisa impermeabilizar para deixar bem resistente às lavagens. A primeira opção é o verniz spray. Com o verniz spray a gente consegue fazer uma camada fina e uniforme, mas a gente precisa fazer num local arejado, porque é um verniz à base de solvente, então ele tem um cheiro forte. A segunda opção seria o verniz vitral, que é um verniz também à base de solvente. Aqui também pode ser o verniz geral à base de solvente. Das 3 opções é a opção mais resistente às lavagens. Então ele também tem um cheiro forte, claro que depois de seco, né, e curado, ele não fica mais com cheiro forte, mas para quem tem alguma restrição, também não é uma opção boa. E a outra opção seria o verniz acrílico à base de água. Eu estou usando esse brilhante, que é o mesmo que eu usei para fazer as tintas. E eu vou usar essa opção, apesar dessa aqui ser mais resistente. Essa aqui na versão brilhante, o verniz acrílico na versão brilhante, ele fica bem resistente também. E como ele é à base de água, eu vou preferir porque eu acho que a gente ficar se expondo a produtos à base de solvente, com o tempo isso vai prejudicar a nossa saúde, então eu evito ao máximo usar produtos à base de solvente e só uso quando não tenho opção. E outra vantagem do verniz acrílico brilhante é o custo. Dos 3 é o verniz mais barato. Então também a gente vai estar economizando aqui nos materiais. E aí é só passar com um pincel macio, com uma esponjinha, com um rolinho. Vou passar uma camada fina, vou aguardar a secagem e vou aplicar a outra camada. E depois de algumas horas, as peças já estão secas ao toque, tá? Só que a gente precisa deixar elas pelo menos 24 horas secando antes de fazer isso que eu fiz aqui, de empilhar um prato sobre o outro, porque senão a cura não foi totalmente feita. Então a gente precisa guardar pelo menos esse tempo de secagem. E as peças podem ser lavadas à mão com um detergente neutro e esponja macia. Não use máquina de lavar louça, nem leve ao micro-ondas e nem ao forno. E seque imediatamente após a lavagem. Agora eu vou mostrar para vocês algumas opções de mesa posta com esses 3 pratos aqui. E vejam o efeito final dessas peças. Ninguém diz que foi feito em casa e gastando super pouco. O brilho e o acabamento ficam idênticos aos de uma pintura profissional. É a chance perfeita para você renovar a sua casa, presentear quem você ama ou até mesmo criar uma fonte de renda vendendo essas lindezas. Se você gostou dessa transformação, não guarde esse segredo só para você. Deixe o seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal para não perder os próximos tutoriais criativos e ative o sininho. Deixe também um comentário me contando qual peça você vai pintar primeiro. Um beijo e até o próximo projeto!